Como eu disse, essa quarta-feira começou super cedo, e super cedo é super cedo mesmo. Teve a operação da PF, e a gente sabe que as operações da PF, da Polícia Federal, costumam ocorrer de manhã, e todo dia é certeiro. Tem a operação da PF, o dia é agitado. Essa operação é a Operação Constituição Cidadã, foi o nome que foi dado a ela, e dessa operação resultou a prisão de Silvinei Vasquez. A gente vai comentar sobre isso hoje e explicar o que está por trás disso, o que está por trás, o entorno, enfim. Essa investigação, ela apura uso da máquina pública para interferir nas eleições do ano passado, nas eleições, no caso, no segundo turno. O que acontece? Silvinei Vasquez, ele era o diretor da Polícia Rodoviária Federal e ele estava à frente de operações que aconteceram nas estradas do Nordeste na véspera da eleição e no dia da eleição. O que acontece? Nesse segundo turno, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tinha proibido a PRF de fazer blitz, isso para não dificultar o acesso dos eleitores. E aí teve essa operação, e essa operação aconteceu uma determinação do Supremo para que fosse suspensa quando ela já estava em curso. Na ocasião, para vocês terem ideia do porquê, eles fizeram um comparativo. Na região Nordeste, haviam sido interceptados 2.185 ônibus. Na região Sudeste, 571. Isso entre os dias 28 e 30 de outubro. E no dia da eleição desse segundo turno, eram mais ou menos uns 514, foi exatamente isso, mais ou menos não, exatamente 514 carros, ônibus, enfim, que levavam eleitores para a votação, já haviam sido interceptados até que saiu a decisão de Moraes de suspender definitivamente essa blitz. O Silvinei Vasquez, ele é réu por improbidade administrativa nesse caso, e 10 meses depois acontece a prisão dele, que foi hoje de manhã, lá em Santa Catarina. Ele está sendo transferido para Brasília, onde deve prestar depoimento e seguir todo o processo. E tem uma coisa interessante, que é o seguinte: ele foi o primeiro a depor na CPMI do 8 de janeiro. Isso, no caso, no Senado, a CPMI que está correndo, a gente já falou várias vezes sobre ela aqui. Mais cedo, logo depois do anúncio dessa prisão e tal, Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, ela comentou a prisão em uma coletiva no Senado. A gente vai ouvir um trechinho dessa coletiva. A prisão hoje do Silvinei, ela é a constatação real de que a CPMI elaborou, está adotando uma linha de investigação correta, em consonância com fatos e não com narrativas. Inclusive, nós não tivemos nenhum acesso a nenhum compartilhamento, por exemplo, dos inquéritos hoje do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, mas hoje nós temos uma prisão em que há uma compatibilidade do ponto de vista da investigação da CPMI. Quando o Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada, em várias linhas. Nós tivemos, aliás, vários pontos que nós conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva dele, de que de fato ele estava mentindo. Na sequência, inclusive, encaminhamos uma representação junto ao Ministério Público Federal para que tomasse as devidas providências. Logo em seguida, eu cheguei a falar com o presidente Maia e também conversei com a imprensa brasileira de que havia uma necessidade de reconvocação do Silvinei. Então, hoje, mais do que nunca, a partir desta prisão, está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão. E é exatamente o ponto fundamental que nós faremos a partir deste momento. Eu espero que haja uma nova deliberativa em pouco tempo, e aí será convocada pelo presidente da comissão, e nesta deliberativa nós faremos, de fato, a apresentação desses novos requerimentos, dentre eles do pedido de reconvocação do Silvinei e também de outros pedidos de acareação que nós julgamos pertinentes para este momento da comissão. A gente lembra que ontem, na terça-feira, Anderson Torres depôs no colegiado, o colegiado que eu falo, a CPMI do 8 de janeiro, e ele foi questionado sobre essas operações que aconteceram na região Nordeste. O que acontece? Ele elencou, disse que não tinha, no caso, ele foi questionado sobre as operações, lembrando que, à época, ele era ministro da Justiça da gestão Bolsonaro. Ele disse que
o Ministério da Justiça não interferiu e não orientou essas operações, e ele negou que um documento que tinha sido elaborado pelo Ministério da Justiça, comparando locais de votação entre Bolsonaro e Lula no primeiro turno, tivesse sido entregue à PRF. Torres negou, no caso, que esse documento tinha sido entregue, disse que não foi, não partiu do Ministério da Justiça, novamente negou interferência do Ministério da Justiça no planejamento da PRF, e, enfim, agora a gente vai ver os desdobramentos disso. Vamos lá. Agora, tem uma coisa, todo dia, o negócio está quente em Brasília, a questão está tensa, quem é que a gente chama? O Wilson Lima. Eu não vou nem pular, a gente vai pular a vinheta e tal, já vou pedir para o Wilson entrar, que eu sei que o Wilson também acordou cedo hoje, estava lá ligando para um monte de gente, que nem a gente aqui na redação do Antagonista, ligando para Deus e o mundo. E aí, Wilson, eu vou já te chamar para a conversa, a gente pula a vinheta, pula tudo. Queria te ouvir sobre essa prisão do Silvinei, o que é que a gente pode esperar de desdobramento? Olá, boa tarde, Júlia, boa tarde para o chat. Pode colocar a vinheta, gente, não precisa pular a vinheta, a gente tem muita coisa para conversar. Vocês estão me ouvindo, gente? Porque eu estou sem retorno aqui, não sei se eu estou... Tá, não, tudo bem. Não, tudo bem, gente, porque eu fiquei aqui no modo mute por enquanto. Então, só para a gente entender essa operação da Polícia Federal, o Silvinei Vasquez foi preso hoje, ali dentro das investigações relacionadas ao 8 de janeiro, né, por suspeita de ter utilizado a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para, né, favorecer o então candidato Jair Messias Bolsonaro. É bom lembrar que o Silvinei, ele era aliado, quer dizer, ainda é aliado de primeira ordem do ex-presidente da República. O Silvinei, ele tirou fotos, ele fez campanha para o ex-presidente da República. É uma postura que você pode até questionar, mas também não é inédita. É bom lembrar que durante os governos petistas era absolutamente comum integrantes do primeiro, do segundo e terceiro escalões fazerem campanha aberta para os petistas. Então, assim, é uma atitude taciturna, mas não é necessariamente uma atitude inédita. E tem um detalhe interessante sobre essa história, porque o Anderson Torres, ele é o terceiro integrante do chamado núcleo do bolsonarista a ir para a prisão. Primeiro houve a prisão do Anderson Torres, depois a prisão do coronel Mauro Cid e agora do Silvinei Vasquez. O que se fala muito é que essa prisão do Silvinei, ela é uma tentativa ali do Ministério da Justiça, de aliados do Alexandre de Moraes, do próprio ministro Alexandre de Moraes, de tentar forçar uma delação premiada em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Anderson Torres ficou preso durante vários meses e isso não aconteceu. Depois você teve a prisão do Mauro Cid, que também se nega a fazer qualquer tipo de delação premiada. E o Silvinei é a terceira alternativa, é a terceira possibilidade ali de você tentar arrancar uma delação. Oficialmente, a Polícia Federal argumenta que essa prisão ela foi necessária para que se evitasse a destruição de provas ou que o Silvinei tentasse, de alguma forma, persuadir algumas outras pessoas que estão envolvidas na investigação a não colaborar com os processos judiciais. De novo, eu acho muito difícil o Silvinei ter algum tipo de interferência nesse momento, porque os atos de 8 de janeiro aconteceram, enfim, obviamente, 7 meses, então não faz muito sentido ele agora, em agosto, tentar fazer aí tentar interferir nesse tipo de investigação. A Polícia Federal, vou lembrar que ela fez buscas em 10 endereços ligados ao Silvinei Vasquez, né, em busca de documentos, e o elemento motivador dessa operação, Júlia, foram mensagens de celular que foram encontrados no celular do Silvinei, indicando de que ele direcionou os esforços da Polícia Rodoviária Federal justamente nos estados em que o Lula teria uma maior votação, como Bahia, Piauí, enfim, Maranhão, Pernambuco. Então, né, só que assim, aí de novo, né, vamos fazer para análise. Essa informação ela é meio que de caráter público, então todo mundo sabia que houve, de fato, esse direcionamento das ações da PRF. A questão que fica aqui
esse foi um crime eleitoral, né? Se for um crime eleitoral, tem que ser tratado no âmbito da justiça eleitoral. Houve um ato de improbidade administrativa, o Silvinei já é alvo de 3 ações por improbidade administrativa no âmbito da PRF. Então, há todo um questionamento sobre essa operação policial da PF. Lógico, eu estou ainda tentando o despacho do ministro Alexandre de Moraes, que está sob sigilo, para ver se a gente consegue maiores detalhes, mas o que nós temos de informação nesse momento é que havia um risco para as investigações ligadas ao 8 de janeiro, e por isso o Silvinei foi para a prisão. A gente tem, enquanto você está falando, então, a gente está até vendo aqui na tela, e aí eu vou pedir para Matheus soltar um trecho do depoimento do Silvinei, como eu disse no início. Ele foi o primeiro a depor na CPMI do 8 de janeiro. A gente vai soltar um trechinho desse depoimento à época da ida dele à CPMI. Isso não é verdade. Não é verdade porque o Nordeste brasileiro é o local que nós temos 9 estados, 9 superintendências, temos a maior estrutura da PRF no Brasil, a maior quantidade de unidades da PRF. No estado do Nordeste também se encontra hoje lotado, há muito tempo, o maior efetivo da instituição. É no Nordeste brasileiro também que está a maior malha viária de rodovias federais do Brasil, está no Nordeste brasileiro. O Nordeste também é onde, infelizmente, nas últimas 5 eleições, foram feitas a maior quantidade de prisões acerca de crimes eleitorais, nas 5 eleições. Não existe, até o presente, qualquer registro, uma investigação da Polícia Rodoviária Federal, inclusive também sendo investigado pelo MPF e pela Polícia Federal, o registro de qualquer cidadão brasileiro, apenas um, que deixou de votar no dia 30 pelo um trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Cortou antes de terminar a palavra. Wilson, tem 2 coisas, até você começou a falar sobre elas, mas aí eu vou retomar. A primeira é esse espaço de tempo, ou seja, a operação da PRF aconteceu há 10 meses, a prisão aconteceu só agora. O que é que pode estar nesse meio tempo? Por que agora? Isso é um ponto, e aí eu queria te perguntar se você acha que tem alguma relação com o depoimento dele na CPMI ou não. E a outra coisa como eu disse, o Anderson Torres prestou depoimento ontem. E ele falou também sobre essas operações do Nordeste. Será que a vida de Anderson Torres pode ficar mais complicada depois dessa? Olha, Júlia, há uma pressão, depois do que o Silvinei falou na CPMI, né, para que ele seja reconvocado, e a tendência é que de fato isso aconteça. Se ele vai colaborar com alguma coisa, se ele vai acrescentar alguma coisa, eu acho sinceramente muito pouco provável, né? O que se tem hoje de informação é que, na prática, você tem a comprovação de que o Silvinei foi pego na mentira, né? Ou, no mínimo, teve aí ou ele tentou ludibriar os parlamentares. Então, esse é um ponto, tá? Isso é um ponto que a gente não pode deixar de mencionar. E tem um ponto, até citei isso ontem no papo, Júlia, que tem uma frase que é atribuída ao ex-senador Vitorino Freire, adversário do Sarney lá no Maranhão, que fala o seguinte: se você quer constranger ou quer dificultar a vida de um adversário, você não precisa de muita coisa, você só precisa de um delegado da Polícia Federal e de um integrante da Receita Federal, de um auditor fiscal da Receita Federal. O que aconteceu durante as eleições do ano passado foi basicamente isso, Júlia. O Silvinei apertou a fiscalização em determinadas regiões, utilizou um instrumento que é lícito, né, que é o poder de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, para criar alguma dificuldade. Alguns eleitores do Lula, enfim, lá na região Nordeste. A pergunta que eu faço, e que é importante nesse processo todo, essas ações da Polícia Rodoviária Federal, de fato, foram determinantes para o resultado das eleições? Eu, sinceramente, acho que pouco provável. Eu acho que isso é muito pouco provável, porque você pode ter um caso ou outro de um eleitor que faltou e que não votou no Lula. Mas, para você gerar um gap de 2 milhões de votos, como foi, eu, sinceramente, acho pouco provável. Eu até digo que a ação da Carla Zambelli de sair armada, de sair com uma arma em punho,
em São Paulo, para mim foi mais determinante do que essas ações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Acho que ali sim, o ex-presidente da República perdeu vários votos importantes. Nesse caso específico da PRF, não acredito que tenha sido isso. Então, por isso que eu acho que essa operação ela tem um condão mais de constranger o Silvinei, de pressioná-lo a fazer uma delação premiada e de fazê-lo retornar à CPI, para poder você ali confrontá-lo com os novos dados, as novas informações. Então, esse é o ponto. E de novo, não vamos acreditar que com a prisão do Silvinei, ele vai simplesmente olhar para a parede e pensar, vou fazer uma delação premiada, porque eu acho isso muito difícil. Né? Eu vejo aqui a análise da concorrência, todo mundo, porque o Silvinei agora vai fazer delação. Não, gente. Esses personagens, eles têm uma disciplina militar, e uma coisa que é inerente a cada integrante da PF, da PRF, enfim, das forças de segurança ou do exército, 2 pontos. Esses caras não delatam ninguém, porque isso é traição. E traição para esses caras, ela é algo inconcebível, intolerável. Então, esse é o ponto, Júlio. Agora, que a prisão do Silvinei Vasquez animou os integrantes da CPI, isso de fato animou, porque agora eles vão ter um alvo para tentar, para bater e para cavar cada vez mais essa história aí sobre a fiscalização, ou sobre a superfiscalização da PRF no ano passado. De novo, reforço, não acredito que tenha sido determinante para o resultado das eleições. De novo, eu acho que essa ação da PF hoje, ela tem cheiro, tem cara de ter sido uma ação desproposital, tá? Porque, enfim, qual é a capacidade que ele teria nesse momento, 8 meses depois, como você falou, 10 meses depois da operação, 8 meses após o 8 de janeiro, de influenciar ainda algum integrante da PRF, ou de influenciar ainda algum integrante da corporação a destruir uma prova, ou dificultar ou embaraçar as investigações. Eu acho que, sinceramente, são poucas, são mínimas essas chances. Né? Até porque agora a PRF já mudou, né? Já virou completamente, né? Já saiu uma PRF teoricamente bolsonarista para uma PRF totalmente lulista. Então, se você ainda tem integrantes dessa PRF lulista, sob influência do Silvinei Vasquez, aí, de novo, o Lula que reclame com o seu diretor-geral. Não é prendendo, não é determinando não é se trabalhar pela prisão de um ex-integrante da PRF que você vai conseguir reduzir esse poder de influência. Fato, Júlia, também outra informação que eu acho que a gente tem que também trazer para o nosso espectador é que o Silvinei Vasquez, nos últimos meses, ele se tornou uma espécie de figura nefasta dentro da PRF. Né? Ninguém quer ficar do lado do Silvinei, justamente por conta dessas investigações, né? Ele é alvo de 3 procedimentos administrativos na PRF, ele é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal e ele também é alvo de investigações da CPMI. Então não faz muito sentido você andar de mãos dadas com o Silvinei, porque logo você vai ser associado a esse grupo e você também vai ser alvo dessas investigações. Então, na dúvida, todo mundo quer deixar o Silvinei sozinho, quietinho, isolado, sem ter esse contato com absolutamente ninguém. Foi até um comentário que eu estava lendo aqui enquanto você falava, só que eu perdi, como a barra vai descendo, eu perdi de quem foi esse comentário, que fala justamente isso, que o Silvinei será o próximo abandonado pelos aliados do ex-presidente e tal. Não sei se a gente consegue resgatar lá dentro, mas fala um pouco isso, que é um pouco a crítica que tem sido feita ao entorno de Carla Zambelli, que acabou também se afastando. Agora, depois a gente volta até nesse ponto. Agora, antes, eu queria só comentar uma coisa que foi até motivo de conversa essa semana aqui na redação, não é, Wilson? Sobre os termômetros das CPIs e CPMIs. A CPI do MST não, perdão, MST é depois. Do 8 de janeiro, ela andava morna, apesar da gente ter tido o próprio depoimento do Anderson Ferreira ontem, Anderson Torres, perdão. Ela andava ali, aquela coisa, não fedia nem cheirava, quase isso. A gente pode ter uma reviravolta, então, você que já acompanhou a CPMI da Covid, não foi? Da pandemia,
e acompanhou outras também. Acha que a gente pode ter uma reviravolta com esse episódio? Júlia, eu acho pouco provável. Sinceramente, eu acho pouco provável. O que taca fogo em CPI é fogo amigo. E até agora esse fogo amigo não apareceu. Então, esse é um ponto. De novo, acho que você citou bem a CPI da Covid do ano passado. Ela começou, ela estava morna, de fato. Ela virou quando houve um fogo amigo do então deputado Luiz Miranda, quando ele falou que entregou, que conversou com o Jair Bolsonaro e alertou para ele sobre sobre os supostos desvios do então líder do governo, Ricardo Barros, na Câmara. Então ali é o caso clássico do fogo amigo. Então assim, essa CPI não tem, nesse momento, não tem fogo amigo, não tem caseiro, não tem motorista, e também tem essas profissões, né? Na história da República, uma CPI ganha um rumo quando aparece um caseiro, um motorista. A própria CPI do mensalão, ela também estava morna, mas mudou completamente quando você teve fogo amigo do Roberto Jefferson, né? Falando sobre o escândalo dos Correios, e aí todo o processo, né, se desencadeia a partir dali. Então, nesse momento, não tem fogo amigo. Se aparecer algum fogo amigo, aí você pode ter uma mudança de rota importante na CPI. Algo que não aconteceu. E, sinceramente, Júlia, eu acho que não vai acontecer. Tá? Por quê? Porque as investigações sobre as atos de 8 de janeiro, elas já se arrastam por meses. Se até agora não teve um fator ali, um batom na cueca ou algo que de fato, por exemplo, incrimine de forma cabal o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu não sei sinceramente se eles vão achar alguma coisa. Né? Estão tentando, né? É bom lembrar que a Polícia Federal está ali buscando provas, buscando elementos, e não acho difícil que outras operações ocorram nesse núcleo duro. Mas o que nós temos hoje, nesse momento, é muita narrativa e pouca prova, pouco elemento probatório, pouco batom na cueca. Né? Você teve o Mauro Cid, as mensagens que foram encontradas com o Mauro Cid, teve aquela conversa dele com o Coronel Lavande sobre uma história de golpe e tal, mas assim, chegar no ex-presidente da República até agora não chegou. E isso é um detalhe curioso, eu não estou fazendo defesa dos dois presidentes, tá, Júlia, mas é importante porque, assim, a gente sempre falou que o ex-presidente, ele é inapto, ele tem problema de cognição, etc. Mas o que essas investigações estão mostrando é que ele era muito vivo, que ele não confiava em absolutamente ninguém. Então, assim, ele poderia até conversar alguma coisa ali no privado, no Palácio do Planalto, né, conversar com A, com B ou com C, mas registro em cartório ele não deixou. Né? Então, assim, os elementos que circundam o ex-presidente são elementos muito perigosos, mas você vê que o elemento de prova que, de fato ocorreu, até agora não se achou, porque ele já conversou, vamos puxar um pouco aqui. Ele conversava diretamente com o Mauro Cid agora está na prisão, conversava diretamente com o Silvinei Vasquez, agora o Silvinei Vasquez está preso, conversou diretamente com o Anderson Torres não fez nenhuma referência ao ex-presidente da República, já teve o celular dele vasculhado, teve o episódio da Carla Zambelli, que levou um hacker lá, o Walter Delgatti, ao Palácio da Alvorada, ele conversou com o Walter Delgatti, o Delgatti foi preso, mas também não deixou registro. Então, assim, o próprio Delgatti, no depoimento, fala que o ex-presidente só perguntou sobre a questão da vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro, nesse ponto, ele foi muito esperto de não deixar prova. E aí tá todo mundo, e aí se busca até agora, e agora não, enfim, até agora não se chega a esse elemento. Mas, de novo, ainda é cedo para a gente chegar a ter uma conclusão um pouco cabal sobre esse fato. Agora, de novo, me pareceu uma prisão um pouco desproporcional, né? Por tudo que aconteceu, por todo o processo, né? Se a gente for observar o filme, não necessariamente o episódio. Ele teve uma postura, o Silvinei teve uma postura condenável? Teve. Isso é fato. Agora, de você ter uma postura condenável para você ir para a prisão, aí eu acho que há uma distância e tem mais cara de constrangimento do que necessariamente de uma preservação de provas, de você obedecer o devido processo legal.
Walter Delgatti, estou até aqui com a informação de que o depoimento dele, que estava previsto para esta quinta, foi transferido para a semana que vem, não é isso? Então, a gente não vai ter Walter Delgatti na CPMI. E no início eu estava rindo aqui só para explicar, porque você falando do falta um caseiro, então procura-se um caseiro para a CPMI do 8 de janeiro, pelo jeito, né? Para movimentar. Tem que ter um caseiro, tem que ter um fogo amigo, tem que ter alguém pra... É engraçado, tem uns personagens que são meio clássicos na política, né, Wilson? É tipo o mordomo dos filmes. Isso. Não, tem que ter um caseiro, tem que ter uma coisa, exato, é um mordomo, tem que ter tem que ter um elemento que de fato coloque fogo na CPI, tem que ter de novo, um caseiro, um diretor, um motorista. É engraçado, na história das CPIs brasileiras teve de tudo, né? Não, teve até na CPI do Cachoeira de 2012, teve até uma assessora parlamentar que tocou fogo na CPI que virou capa de revista, né? Hoje, enfim, 2012, né? Hoje não tem mais capa de revista, hoje, né, tem tal do OnlyFans, essas coisas, mas... Ô, Júlia. Vira digital influencer. Vira digital influencer, Musa Fitness, tem negócio de OnlyFans, como é que é? Aquele Privacy, sei lá, essas coisas assim. Enfim. Ou seja, são os bônus da vaga. Procura-se um caseiro. Inclusive, nada do ano como é que se diz, da Covid, foi o Davi Miranda, não foi? Que também o Davi Miranda tinha uma história de imóveis aqui no DF, não é? Também era um personagem... são os irmãos Miranda, né? Teve o Luiz Miranda, né? Que denunciou a história da possível... que teve a história lá vamos lá, deixa eu me lembrar a história do Luiz Miranda. Sim, o Luiz Miranda, ele falou para a CPI que ele alertou o Bolsonaro de que houve de que o Ricardo Barros estava envolvido num esquema de venda de vacina. Inclusive, essa história foi furo do antagonista, tá? Só para lembrar. Então, nós demos essa história em primeira mão na época. E, então, enfim, aí depois o Luiz Miranda foi falar para a CPI e aí o resto da história. Então, é isso, Júlia. CPI precisa sempre de um elemento para colocar o fogo no parquinho, mas, como eu disse, assim, até o momento, essa CPMI, ela tem muita informação, tem muito vazamento, tá? Mas fato que liga o presidente da República, nesse momento, até agora, não tem. Lógico, tem umas histórias pitorescas, né, que saíram da CPI, como, por exemplo, a história dos Pix, né? A história que o ex-presidente recebeu 17 milhões em Pix, enfim, essa informação o que se fala no Congresso é que esse dado teria saído da CPMI, mas foi aquilo que, inclusive, falei no programa na semana passada, ao lado do nosso grande Marcelo Madureira. O camarada doar para o ex-presidente da República para ajudar uma vaquinha, isso é um problema do doador com quem recebe, né? No máximo vai ser um problema da Receita Federal se o camarada lá no seu exercício fiscal do ano subsequente ele não declarar para a Receita que recebeu uma doação de 17 milhões, né? Então, esse é um problema. Agora, fazer um vínculo direto com isso, com 8 de janeiro, de novo, ainda precisa de muito elemento, precisa de batom na cueca para você fazer uma ligação direta com um personagem A, com um personagem B. E tem isso, né, Júlia? A gente vive um Brasil das narrativas. Então, hoje, às vezes vale mais. E aí é engraçado, né? Foi uma das lições da CPI da Covid. Quando você aposta muito em narrativa, em pouco em fato concreto, qual a grande consequência disso? É que você não leva ninguém para cadeia, você não leva ninguém para prisão, você só constrange o camarada e aí vira circo pelo circo. A CPI da Covid, ela criou várias narrativas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque o ex-presidente... enfim, teve várias histórias, né? Como a negligência ou vacina, teria... Mas, na época, o que de fato pegou mesmo para o ex-presidente foi o fato de ele ter roubado, foi a informação que surgiu de que ele teria contribuído, ou teria dado aval para um desvio de compra de vacinas.
Só que essa história não se comprovou em investigações. Então, a Maria aqui já fala uma coisa interessante. Wilson, se não existisse o Bolsonaro, a invasão aconteceria? Aí, de novo, né, eu concordo com você. Eu acho que assim, o ex-presidente foi um incentivador desses atos. Né? Foi, de fato, um incentivador desses atos. Agora, entra o outro elemento, né? Entre você incentivar e você ter aí pessoas que têm coragem de fazer, é outra história. Eu posso incentivar que incentiva um monte de coisa, sabe? Eu vivo incentivando o Freitas aí, que está operando aí, né? Ô, Freitas, vai comer um hambúrguer, né? Vai comer um galeto. Entendeu? Se o cara vai, o problema é do cara que vai, entendeu? Incentivar que você pode incentivar um monte, sabe? Né? Entendeu? Então, é isso que eu sempre falo. Acho que a gente precisa, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente tem que ir para um ponto. E nas histórias das CPIs, você precisa, de fato, de elementos probatórios que sejam consistentes. Senão fica esse jogo de narrativa, e a narrativa tem esse problema. Quando ela, como eu posso falar, quando a narrativa ela não tem uma substância, ela se vira contra o autor da narrativa. Então, esse é que é o ponto. Então, o Bolsonaro, ele foi vítima, ele foi alvo de várias narrativas, só que a cada narrativa ele conseguia reverter esse processo e ele vinha mais forte. Né? Por quê? Porque você não tinha um elemento comprobatório, tá? Que, enfim, que trazia ali que incriminava de fato, e que você tinha um batom na cueca, e você, opa, não, o camarada roubou aqui. Então, esse é o problema da narrativa. Então, você precisa, de fato, de um elemento probatório para colocar o cara na parede para que ele, de fato, responda pelo crime, né? Wilson, já talvez eu te acione de novo, porque a gente está vendo se consegue contato com o deputado Evair de Mello, porque a gente também vai falar sobre a CPI do MST hoje, que teve novidade. Lira barrou um requerimento para a convocação de um ministro. Então, assim, é assunto, então talvez eu te chame de novo. Eu vou agora chamar, no caso, como eu disse, eu vou chamar rapidinho também para falar com a gente Marcelo Madureira, que ele atendeu o nosso chamado do além. Marcelo Madureira. Boa tarde, Júlia. Bom, eu queria também te ouvir sobre essa operação. Ela tem dado muito o que falar, muita gente dizendo que não, é uma operação que aconteceu 10 meses depois, o que é isso? Tem gente dizendo que não, que de fato as investigações agora estão andando. Como é que você vê esse episódio? Olha, eu estava até ouvindo os comentários agora. É muito importante, realmente, que essa CPMI tenha um rumo, busque o resultado. A gente que trabalha com notícia, né, e você ainda, que é muito mais experiente, a gente tem que olhar as coisas como um todo, né? E não pode ser ingênuo a ponto assim, de que você vai apontar A, B ou C como o responsável, né, por toda a armação, por toda essa tentativa de golpe. Você vai arrumar, né, bodes expiatórios da vez, do momento, como foi no caso da Carla Zambelli, semana passada e tal. Né? Você cria factoides. E aí eu acho que você dilui a importância da CPMI e ela fica parecendo que ela está perdida. Agora, nós que estamos assim observando esse processo já há bastante tempo, a gente intui, a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e a gente vê que isso, primeiro, não é só uma responsabilidade, nem era capitaneado, com trocadilho, por favor, né, pelo Jair Bolsonaro. Somente. Essa tentativa de golpe, ela vem sendo construída desde a época em que se colocou em dúvida a validade das urnas eleitorais, e por trás disso, você sabe que existem empresários, né? Existem políticos, existem alguns elementos ligados às Forças Armadas, existem alguns elementos ligados às forças de segurança. Quer dizer, é um mosaico, né? É uma rede de indivíduos, de pessoas que
articuladamente tentaram montar essa sedição, essa tentativa de golpe que culminou no dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro foi o máximo, foi o cume. Agora, como vocês estavam comentando muito bem, talvez o que tenha faltado nessas pessoas todas que estavam articuladas, organizadas, dando suporte, né, inclusive dando suporte, infraestrutura lá para as pessoas que estavam acampadas nas portas dos quartéis e tal, era ter um indivíduo, uma pessoa de coragem. E veja bem, eu não estou fazendo apologia do golpe, não, muito pelo contrário, eu sou um democrata, mas eu estou vendo as coisas da perspectiva histórica. O que faltou foi alguém de coragem para assumir a responsabilidade dos fatos, né, e comandar efetivamente essa tentativa de golpe de Estado. Talvez a gente teria aí um outro desfecho. Felizmente, né, a democracia foi mantida, mas aí que está. É engano você colocar ou no ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, ou na deputada Kate Marrone, ou, não, é um conjunto de fatos e é um conjunto de pessoas. E essas têm que ser, e são pessoas poderosas, e que agora, né, dizem que não tem nada a ver com o assunto. Você não acha, não? Pois é, vamos ver. Quem é que tem a ver com o assunto, Madureira? Ó, deixa eu te dizer. Follow the money. Daqui a pouco Follow the money. Como? Siga o dinheiro, siga o dinheiro, Segundo o Wilson, sigo o caseiro. Não, já passamos da época dos caseiros, né, do Fiat Elba, as coisas se sofisticaram mais, inclusive hoje a tecnologia permite que você descubra isso mais rapidamente, com mais efetividade. Não é? Feito. Madureira, obrigada pelo teu comentário.